Bom dia, irmãos e irmãs, membros da Igreja Batista Boas Novas e vocês que participam conosco deste culto. Hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo. É uma das ordenanças, Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. E aqueles então que foram batizados participam da ceia do Senhor. Eu estava lembrando de uma passagem. Um dia Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E João e Tiago, os dois irmãos, eles chegaram perto de Jesus e pediram a Jesus algo especial. Falaram: Jesus, nós gostaríamos de pedir um favor ao Senhor. Vocês imaginam? Você faria isso? Senhor Jesus, eu quero pedir um favor ao Senhor. E diz que Jesus disse: o que vocês querem? Pode pedir. E é interessante que eles pediram privilégios. Eles falaram: Jesus, quando o Senhor implantar o seu reino, percebe, eles tinham na cabeça, os apóstolos, pensavam que Jesus fosse implantar um reino aqui neste mundo. Então eles pediram: Jesus, quando o Senhor instituir, implantar o seu reino, e estiver sentado no seu trono, deixe que um de nós fique à direita e outro fique à esquerda. Os outros apóstolos ficaram muito bravos porque eles pediram isso. E eles pediram, percebe, altas honras e pediram autoridade. E Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus então continuou, e eu vou ler Marcos 10, 42, 45, o que Jesus disse. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E olha aqui, interessante, Jesus está dizendo que no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o mais importante, vai ser o escravo dos outros, vai servir aos outros. E Jesus remeteu para a atitude que ele estava tendo. Ele disse que nem ele, como Deus que veio a este mundo, veio para ser servido, mas ele veio para servir aos homens. Como Jesus serviu aos homens? E nós vemos que o que Jesus fez foi algo realmente inusitado. Ele, sendo Deus, deu a sua vida por nós. Eu acredito que talvez você, um de nós daríamos a nossa vida por nossos filhos, nós daríamos nossa vida por nossa esposa, por nossos pais. Eu acho que o círculo não aumentaria muito, não. Mas a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida pelos pecadores. Percebe, quando Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar, Jesus, ele nos via como pecadores. Nós éramos pecadores, não éramos amigos de Deus. E Jesus disse que ele veio para resgatar a muitos. Ele disse assim: dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Ou seja, pessoas que estavam em pecados, pessoas que estavam presas debaixo de uma condenação. A palavra resgatar, ela pode ser traduzida por libertar. Mas libertar de quem? Nós estávamos presos sob uma penalidade, nós estávamos presos a uma penalidade, nós cometemos um pecado, nós infringimos a lei de Deus, e sobre nós então caía a penalidade do pecado. Nós infringimos as leis de Deus.
E quando infringimos a lei de Deus, então nós fomos condenados. E fomos condenados à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui na Bíblia não é a cessação da existência. Morrer na Bíblia não é deixar de existir. Morrer na Bíblia é viver longe da fonte da vida. Morrer na Bíblia é o homem morrer em a condição de pecador e ir para a eternidade, viver eternamente longe de Deus. E Jesus então veio para que isso não acontecesse. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa, e ele morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, e ele ressuscitou, pois ele era o único que podia fazer isso, por isso ele encarnou-se. Mas ele não deixou de ser Deus, porque ele era a fonte da vida, ele era o Criador, ele é o Criador. E quando ele morreu, sendo o Criador, a fonte da vida, ele ressuscitou. E como nós estávamos ali sendo representados por eles, quando ele ressuscitou, nós também recebemos essa bênção de um dia ressuscitarmos também. Então, quando nós morremos neste mundo, nós vivemos a vida eterna com Deus. Nós não viveremos longe de Deus, que a Bíblia fala de morte eterna. E foi Jesus que proporcionou isso. Quando nós aceitamos a Jesus como aquele que morreu por nossos pecados, em nosso lugar, morrendo por causa da penalidade, assumindo a penalidade do nosso pecado, então nós passamos a ser filhos de Deus, a termos a vida eterna. O ato de Jesus lá naquela cruz é o ato que nos dá essa liberdade, ou seja, eu não preciso mais ser penalizado pelos meus pecados, desde que você aceite o sacrifício de Jesus naquela cruz, como sendo em seu lugar. E a ceia simboliza exatamente isto aqui. Jesus, naquela última Páscoa que ele passou com os seus apóstolos, ele reuniu e disse: olha, eu vou transformar essa Páscoa judaica, que lembra a libertação do povo do Egito, numa Páscoa agora minha. Ele disse: vou fazer isso no pacto que eu vou fazer com vocês, no pacto do meu sangue. Vocês vão celebrar lembrando do que eu vou fazer por vocês. Eu vou libertar vocês da penalidade do pecado. E diz então que ele pegou o pão, ele partiu o pão e deu entre os seus discípulos. Depois ele pegou o cálice com vinho e deu. E nós vamos fazer isso exatamente neste momento. Nós vamos ouvir uma música agora. Nós temos participando conosco nesse culto a Luciana Calçado. Obrigado, Lu. O André, que está sempre conosco. E ela vai cantar uma canção enquanto nós refletimos sobre o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus viu as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos todos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais, de tanta
sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar, e enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco, que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou e mandou Jesus vir a este mundo, morrer naquela cruz, pagando a penalidade pelos nossos pecados. E obrigado pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós celebramos ao Senhor agora o que o Senhor fez naquela cruz por nós. Ó Deus, é no nome de Jesus que oferecemos isso a Ti. Amém, amém. Então, você vai pegar o pão. Nós temos aqui a Luciana, ela vai pegar aqui também pão. O André. Você em casa pegue também o pão. E vamos comer agora o pão em memória de Jesus. Senhor Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor por ter morrido naquela cruz, sofrido naquela cruz em nosso lugar. Aquela cruz era nossa, aquela morte é nossa. Nós somos agradecidos por isso. Ó Deus, obrigado, obrigado. E disse também que Jesus então pegou o cálice e ele distribuiu entre os seus apóstolos. A Bíblia fala que o que nos purifica do pecado não são as nossas obras, o que nós fazemos, mas o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, você não tem que fazer mais nada para ter o perdão, você tem que aceitar o que Jesus fez por você. Em memória de Jesus,
Tomemos o vinho. Senhor Jesus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque não é o que nós fazemos, porque nós nunca conseguiríamos fazer o suficiente para o perdão dos pecados. Mas Jesus, o Senhor fez. E a tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado por isso. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos, irmãos, terminando o nosso culto neste domingo de celebração da ceia do Senhor, você em casa, celebrando a igreja reunida virtualmente para isto. Antes de encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: hoje, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, você vai assistir o culto nosso. Nós temos uma participação muito especial nesse domingo. Nós temos a participação dos nossos adolescentes, porque a primeira quinzena de agosto é a quinzena dos adolescentes, e eles estarão participando do nosso culto aqui conosco. Então, é uma alegria ter os filhos participando. E depois do culto, terminando o culto, nós vamos liberar o link para o culto das crianças. Então, os monitores vão abrir uma sala na plataforma Meet, e os pais vão acessar para que os filhos possam, com os nossos monitores, participar do culto. Domingo passado já fizemos essa experiência, os pais, as crianças gostaram muito. Então, deixe seu filho participar também. Após o culto, hoje das 18 horas, vai ser por volta das 19, 19h15, entre 19 e 19h15. Então, terminando o culto, as crianças vão poder conversar, assistir um culto com os nossos monitores na plataforma Meet. Vai ser liberado nas nossas mídias, na nossa página, nas nossas mídias, nós vamos estar liberando o link para esta plataforma. E o último aviso que eu gostaria de dar é pedir a vocês, nós precisamos que vocês, membros da igreja, principalmente os membros, façam doações para as cestas básicas. Irmãos, está aumentando muito o número de pessoas precisando de cestas básicas e pessoas da nossa comunidade. E nós gostaríamos de solicitar a tua ajuda. Traga, nós estamos aqui com o expediente na igreja das 14 até as 18, 14h30 às 18 horas. Traga elementos para cestas básicas e também nós precisamos de ingredientes de material de limpeza, material de higiene pessoal que vai na nossa cesta. Nós temos famílias que estão precisando. Então nós pedimos à igreja que vamos fazer esse esforço e ato de amor para podermos assim ter essa fraternidade, um ajudando o outro. Nós vamos ouvir mais uma canção. Depois dessa canção, nós vamos orar e vamos encerrar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Jesus Cristo nos uniu, o sangue de Jesus nos une, o Espírito Santo faz essa colocação, nos faz um só no Senhor, e juntos vamos ajudar uns aos outros. Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor se sacrificou por nós, deu a vida para que nós pudéssemos ter vida, morreu para que nós pudéssemos viver, Senhor. Nós celebramos esta ceia em memória do Senhor e em gratidão. E pedimos que a tua bênção continue com cada família desta igreja. Que esta igreja, Senhor, possa estar unida em comunhão contigo e uns com os outros. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.